Você já parou pra pensar que a missão Veneno Americano pode não fazer sentido algum? Depois de tudo que o Arthur fez ao longo de 6 capítulos para salvar o Jon e a sua família, o conselho final era claro. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Mas então, por que o Jon arriscaria tudo para se vingar do Mycah, que sequer se importou em caçá-lo ao longo dos 7 anos entre o capítulo 6 e o epílogo? Hoje nós vamos questionar essa épica missão e explorar se essa busca por vingança realmente encaixa na história de redenção que o Arthur Morgan sonhava. De quebra, eu também vou falar sobre como que a Rockstar poderia ter melhorado a trama do epílogo, adicionando novos elementos que enriqueceriam a história e transformariam a missão final em algo ainda mais épico. Prepare-se, porque essa análise vai trazer uma nova perspectiva sobre um dos momentos mais intensos de toda a franquia Red Dead. E falando em épico, sabe o que também não dá pra perder? A Black Friday na Frega Games, que começou mais cedo e se espalhou por todo o mês de novembro. É o melhor momento do ano para você garantir os seus jogos de PlayStation e Xbox com descontos imperdíveis. E ainda dá para aplicar o cupom Black November 25 para garantir um desconto extra de 15% no carrinho. O link para a loja tá aí na descrição, então aproveita porque as ofertas são válidas apenas enquanto durarem os estoques. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Após a volta de Guarma, os sintomas da tuberculose se intensificam, e nós finalmente descobrimos que o Arthur está com seus dias contados. Além da falta de ar e violentas tosses, a doença também trouxe outra coisa ao nosso querido protagonista, uma epifania. Ele finalmente começou a enxergar as coisas com clareza, vendo que o Dutch estava guiando a gangue para um mau caminho sob a perversa influência do Mycah Bell. Ao invés de acatar os conselhos sábios do Hosea e continuar fugindo, a gangue se envolvia cada vez mais em problemas, provocando os Pinkertons e o implacável empresário Leviticus Cornwall. Por conta disso que, na reta final do jogo, o Arthur aconselha o Jon a fugir inúmeras vezes. A primeira na missão em que explodimos a ponte, onde o Arthur fala que ele deveria pegar a sua família e fugir. Ao ser questionado sobre lealdade, o Arthur responde que ele foi leal, e olha onde que essa lealdade levou a gangue. Membros queridos tiveram as suas trajetórias encerradas, a gangue está mais procurada do que nunca e refugiada em uma inóspita caverna na Gruta dos Castores. Esse certamente é o ponto mais baixo da trajetória da gangue Vanderland, e ao julgar pelas atitudes do Dutch, que continuamente pressionava e testava os limites das autoridades, provocando o exército e os Pinkertons, a trajetória da gangue só poderia acabar de uma forma e o Arthur sabia disso. A missão Sangue, Morte e Redenção é a idealização dessas preocupações, com os Pinkertons invadindo o acampamento e o caos sendo instaurado. Apesar de estar com poucas forças por conta da tuberculose, o Arthur ainda deu um respiro final e foi até o limite para conseguir ajudar o Jon a fugir com a sua família. Tudo isso ao custo da sua vida, mas ele sabia que essa era a coisa certa a se fazer. A redenção de Arthur foi sacrificar tudo aquilo que ele conhecia, incluindo a possibilidade de fugir com a sua paixão de vida, apenas para poder dar uma chance ao Jon e à sua família. O Arthur sabia que a família do Jon era a coisa que mais importava. Por conta disso que durante todo o caos da missão final, com a dupla sendo perseguida pelos Pinkertons e pelos próprios membros da gangue, o Arthur mais uma vez repetiu o seu conselho ao Jon. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie at Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. Você tem que fugir e não olhar para trás. Com não olhar para trás, o Arthur estava falando ao Jon para ir embora com a sua família e não se importar com os membros remanescentes da gangue. O Arthur sabia o resultado do que aconteceria caso o Jon deixasse o ódio lhe consumir. Ir atrás dos traidores da gangue como o Dutch e o Mycah não lhe traria nada além do risco de perder absolutamente tudo, do qual o Arthur acabara de sacrificar a sua vida para lhe proporcionar. Pois, como o próprio Arthur falou para o filho do Thomas Downs, Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this.
Vengeance is an idiot's game. E o mais irônico de tudo é que o Arthur aprendeu essa lição justamente com um homem que estava desobedecendo os seus próprios ensinamentos. Isso é revelado ainda no capítulo 1, quando a gangue está planejando atacar a fábrica em que os O'Driscolls estão refugiados, para roubarem o golpe ao trem dos irlandeses. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Caso tivesse seguido o seu próprio ensinamento, a gangue não teria atacado a gangue rival e roubado os planos do golpe ao trem, jamais cruzando o caminho do Leviticus Cornwall. Incrível a quantidade de desgraça que poderia ter sido evitada. Com a morte do Arthur e o término do capítulo 6, 7 anos se passaram e nós nos deparamos com uma família Marston itinerante, mais uma vez viajando e tendo que procurar um novo lugar, pois mais uma vez o Jon não pôde sossegar o facho e ficar longe de problemas. Em vez de seguir o conselho do Arthur e sossegar com a sua família, ele sempre sucumbia ao seu desejo instintivo de ser um pistoleiro. Dessa vez, ele baleou um homem em Rocknock Ridge, e pelo mais que alegue que tenha sido legítima defesa, isso não contribui em nada para manter o seu disfarce e continuar voando abaixo do radar. Afinal de contas, o Jon Marston ainda é um homem procurado pelas autoridades, assim como Micah Bell, pois como podemos ler em um artigo de jornal no epílogo, o loiro do capeta continua solto e causando mais problemas do que nunca. Liderando uma gangue composta por membros como Cleet e Joe, o loiro do capeta semeou o caos durante esses 7 anos, cometendo uma série de crimes como roubos, assaltos e até mesmo homicídios perversos, envolvendo até mesmo o desmembramento de algumas vítimas. Conforme relatado por um artigo de jornal, os atos da gangue de Micah são muito mais hediondos do que os cometidos pela gangue Vanderland. E isso não é pra menos, pois durante um assalto a uma residência, o Micah foi capaz de assassinar uma família inteira, incluindo uma pequena criança. Durante esses 7 anos, a única preocupação do Micah foi perpetuar o seu reinado de terror e localizar o dinheiro de Blackwater, enquanto o de Jon foi continuar a sua vida com Abigail e Jack, tentando encontrar um lar e manter-se fora de problemas. Diferente da série Adler, agora uma notória caçadora de recompensas que nunca conseguiu deixar o desejo de vingança para trás. Durante esses quase 10 anos, a loira se empenhou em caçar criminosos e procurar pistas sobre o paradeiro do Micah, e eventualmente isto aconteceu. A loira conseguiu localizar o Cleet em Strawberry. Ele fugiu para a cidade depois da infame chacina na casa daquela família, quando ficou horrorizado pelo Micah ter sido capaz de ceifar a vida de uma criança. O Cleet foi uma peça fundamental nesse tabuleiro, pois foi o responsável por revelar a localização do esconderijo em Mount Hagen. Munidos dessa informação, o trio partiu para as montanhas, com o Jon protagonizando um dos momentos mais lendários da história dos videogames, escalando o monte de maneira implacável, dando cabo a cada um dos perversos membros da gangue do Micah, até finalmente chegar na cabana do rato, onde ceifou a sua vida e se despediu do patriarca. De brinde, ainda boletou todo o dinheiro recuperado do golpe à balsa de Blackwater. Então, no final das contas, parece que a sua escolha de ignorar o conselho do Arthur e ir em frente com seu desejo de vingança foi algo proveitoso. Mas e se eu te contar de que esta missão de vingar a morte do Arthur não faz sentido algum? Essa minha opinião pode ser impopular, mas eu acredito que, ao contrário do que muitos pensam, a missão Veneno Americano esconde uma trama mais complexa e talvez contraditória. Se o Arthur sabia que a vingança era um caminho sem volta, por que então o Jon escolheu ignorar o seu conselho? E no final, será que essa caçada fez algum sentido na história de redenção que o Arthur desejava para o Jon? No próximo capítulo nós vamos nos aprofundar nessa questão, revelando como essa missão não apenas desafia a lógica da narrativa, mas também nos leva a questionar o legado deixado pelo Arthur Morgan. Mas outra coisa importante e que também desafia a lógica é você ainda não conhecer e usar os produtos da Insider. Eu tô aqui super confortável usando essa minha Tech T-shirt, que além de ser linda nessa cor indigo e vestir super bem no corpo, também não desbota, é ultra durável, respirável e anti-odor. Ela é a melhor escolha pro teu dia a dia, unindo muita tecnologia com um conforto inigualável. E pra tua sorte, novembro é o melhor mês pra tu garantir os teus produtos da Insider, pois entre o dia 11 e 17 tá rolando a famigerada Best Seller Week, onde os produtos mais vendidos da Insider estão com descontos especiais que podem chegar a até 40%. Tem Tech T-shirt com gola V ou gola U, como essa maravilhosa que eu tô usando, os Motion Shorts, ideais para academia e esportes, e os famigerados kits. Eles são as melhores escolhas para você começar com o pé
pé direito. Seria uma loucura deixar essa oportunidade passar. Por isso que eu vou te ensinar a conseguir o máximo de desconto. Quando tu estiver no carrinho finalizando a tua compra, basta adicionar esse cupom AlanRoscoffBR que tá aparecendo aqui na tela, e eles irão se somar aos descontos dos produtos e alcançar os 40% off. Mas aqui vai um conselho, tá? Nem precisa se preocupar decorando o cupom, porque clicando nesse link aqui da descrição, ele já é adicionado automaticamente ao teu carrinho. Além de que, se tu usar o link da descrição, tu dá um baita apoio pro canal. Então para de perder tempo e vai agora no site da Insider conferir todas as ofertas e as roupas ultra tecnológicas e duráveis. Eu tô amando a minha Tech T-shirt, tô usando ela pra absolutamente tudo. No final do capítulo 6, o Dutch foi convencido pelo Micah que o Arthur e o Jon eram os traidores. O rato manipulou o patriarca de maneira magistral, como poucos teriam o talento de fazer. Eu falei exclusivamente sobre isso em um vídeo recente, falando sobre como fomos enganados pela trama do Red Dead 2. Apesar disso, o Micah era um cara muito prático. Eu não penso que ele odiava o Arthur ou o Jon. Ele apenas viu na dupla uma oportunidade, pois ambos já estavam desacreditando das atitudes do Dutch há muito tempo. E como o líder tinha um ego inflado, ele jamais poderia suportar o fato de alguém questionar as suas decisões. Então ele já estava muito propenso a virar as costas para os seus filhos. O Micah apenas deu um empurrãozinho. Mas a prova de que o Micah não odiava, de fato, o Jon veio com o término do capítulo 6 e o início do epílogo. 7 anos se passaram desde a morte do Arthur. E ao longo de todo esse tempo, nós descobrimos que o Micah sequer pensou em caçar o Jon em algum momento. Mesmo sendo um cara perverso e letal que assassinou mais de 24 pessoas ao longo desses anos, em nenhum momento ele se preocupou com a existência do Jon ou da sua família. Ou seja, o Micah seguiu melhor o conselho do Arthur do que o próprio Jon. Ele seguiu em frente, não olhou para trás, não se importou com a existência da Ciri, Charles ou o Jon e a sua família. Para mim, esse já é o primeiro motivo para a missão não fazer nenhum sentido, pois, como eu acabei de provar, o Micah nunca representou um risco para a família do Jon. Durante a cena inicial da missão, nós vemos a Abigail dando aquele velho discurso pro Jon de que não valeria a pena arriscar toda aquela vida que eles conquistaram indo atrás de um cara como o Micah. Tentando convencer a Morena, o Jon argumentou que tudo aquilo que eles conquistaram, a vida no rancho e tudo mais, não seria real caso ele deixasse o Micah vivo, pois isso seria um desrespeito às pessoas que sucumbiram por causa do Micah durante a trama, como o Hosea e o próprio Arthur. Apesar de esse ser um ótimo argumento, ele é completamente invalidado quando voltamos no discurso do próprio Arthur no capítulo 6. Seja na explosão da ponte ou na missão final, ele múltiplas vezes aconselhou o Jon a ir embora e não olhar para trás. O Arthur sabia o risco envolvido em ir atrás de figuras como o Dutch e o próprio Micah. Durante a trama, ele viu como nada de bom resultou das vinganças protagonizadas pelo Dutch, como a morte do Ângelo Bronte, que alertou as autoridades e girou a morte do Hosea, ou o assassinato do Leviticus Cornwall, que apenas atiçou o agente Milton e o motivou ainda mais a caçar a gangue, causando toda a desgraça que vemos na reta final do capítulo 6. Apesar de já saber desde o começo, mais do que nunca o Arthur vivia o ensinamento de que a vingança era um jogo para idiotas. Um dos momentos em que isso é representado é no capítulo 6, quando o Arthur encontra a Ciri na Gruta dos Castores, enquanto a loira está planejando a invasão ao rancho Hang and Dog. Quando a loira chama o Arthur para ir junto, ele fala que não tem mais esse sentimento de vingança pulsando nas suas veias, deixando claro que naquele momento, naquela altura da sua vida, ele apenas se importava em salvar o Jon, a sua família e os inocentes da gangue. Apesar da missão ser opcional, é quase um consenso que aceitar é canônico, e nesta opção nós vemos como que o Arthur fez isso muito mais para apoiar a Ciri do que pela vingança. Poucas pessoas foram sagazes de enxergar isso no Arthur, e uma delas foi o Charles Smith. Durante a cavalgada até o Mount Hagen, o Charles se lembra de que o Arthur não se importava com vingança na reta final. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure, especially not at the end. He cared about stopping Micah, and that's what we're doing.
O argumento da série até faz sentido, mas convenhamos, ela não é exatamente um exemplo de alguém que sabe seguir em frente. A perda brutal de Jake deixou marcas profundas nela, e desde então o desejo de vingança passou a ser quase um combustível para continuar. Essa experiência de perder alguém tão querido de maneira cruel pode ter acendido um sentimento semelhante em relação ao Arthur. Para a série, a morte do Arthur, assim como a de Jake, representava mais uma injustiça a ser vingada, reforçando a sua sede de retaliação e deixando claro que, para ela, o ciclo de violência ainda estava longe de se encerrar. Ela conseguiu contaminar o John com esse veneno, despertando o desejo de vingar uma pessoa que nem mesmo queria ser vingada. Pois vale a pena lembrar, assim como Micah não procurou o John em 7 anos, o John também não procurou Micah durante esse tempo. Para mim, a razão pro trio subir o Mount Hagen e arriscar tudo para dar cabo ao Micah é muito fraca. É tão raso que destoa bastante do restante do roteiro do jogo, que foi muito bem escrito e desenvolvido ao longo dos capítulos. Mas verdade seja dita, apesar de não fazer sentido, eu não tô falando que a missão Veneno Americano não é boa, muito pelo contrário, pois pra mim ela é uma das melhores de todo o jogo. Todo vilão precisa ser derrotado no final, ainda mais em um western. O John escalando Mount Hagen em meio a uma verdadeira chuva de balas, com aquela trilha sonora épica ao fundo e vestindo o chapéu do Arthur, é o desfecho perfeito para um western do nível do Red Dead 2. Cada passo representa uma homenagem ao amigo perdido, um ato de coragem e lealdade que faz jus ao sacrifício do Arthur. Ao alcançar o topo do monte, o John não só busca sua vingança, mas também honrar o legado do seu irmão, trazendo um fechamento poderoso à sua própria jornada e à história que os dois compartilharam. Pois verdade seja dita, o John poderia ter sido duramente criticado e perdido muito do respeito dos fãs caso não tivesse ido atrás do Micah. Foi pensando nisso que eu criei algumas alternativas que poderiam dar mais profundidade a essa missão, adicionando elementos que não só tornariam o epílogo ainda mais envolvente e menos monótono, mas também daria muito mais sentido à missão Veneno Americano. Então fica ligado, porque no próximo capítulo eu vou mostrar exatamente como que a Rockstar poderia ter transformado essa missão em algo ainda mais impactante e satisfatório. Então se tu estiver gostando do vídeo, já larga o teu like e confere se está inscrito aqui no canal. A gente já tá bem próximo dos 300 mil inscritos e eu conto com a tua participação. A maior causa para a falta de sentido da missão Veneno Americano não é nem mesmo o conselho do Arthur, pois como eu falei no capítulo anterior, poderia ficar feio pro John caso ele não fosse atrás do cara que ceifou a vida do homem que arriscou tudo para salvá-lo. Para mim, o maior problema é a falta de risco que o Micah representava. Ao longo de 7 anos, ele nunca se importou com o John ou a sua família. Eu acho que o epílogo poderia ter sido um pouco mais interessante caso a Rockstar tivesse feito o Micah perturbar o John, da mesma forma que os Laramie Boys no rancho Prughorn. Esses criminosos pressionavam constantemente o Mr. Geddes, tentando forçá-lo a fazer o que eles queriam, que nesse caso era vender o rancho. Eu acho que poderia rolar algo similar no epílogo 2, só que dessa vez no rancho do John com a gangue do Micah Bell. No topo do Mount Hagen, nós descobrimos que o Micah e o Dutch se reuniram para recuperar o dinheiro de Blackwater. A Rockstar poderia ter alterado um pouco essa parte da trama, colocando algum empecilho na dupla a recuperar o dinheiro, fazendo de alguma forma eles dependerem da ajuda do John para conquistá-lo. Ou melhor, parte desse dinheiro poderia estar sumida, tendo sido roubado por alguma outra gangue ou até mesmo recuperado pelas autoridades, mas com a dupla pensando que o John havia pego. Dessa forma, o Micah faria inúmeras visitas ao rancho do John, ameaçando ele e a sua família, falando que atearia fogo em tudo caso o John não desse um jeito de recuperar o dinheiro e por aí vai. Isto faria a missão ter muito mais sentido, pois o John finalmente teria um propósito lógico para arriscar tudo indo atrás do rato. Em uma dessas visitas, por exemplo, o Micah poderia fazer algo nefasto no rancho do John, como destruir o celeiro e espancar o Uncle, ou até mesmo sequestrar um membro querido da família, como a Abigail ou o Jack, pedindo o dinheiro como a moeda de troca do resgate. Tudo isso como uma espécie de ultimato para fazer o John colaborar, provando que o loiro estava falando sério e poderia destruir tudo aquilo que o Arthur deu a vida para proporcionar ao John. Esse elemento do sequestro
sequestro seria uma adição lendária à missão, pois traria mais sentido à trama e ainda mais emoção para uma missão que por si só já era lendária. Imagina só um John Marston abalado subindo Mount Hagen, se fazendo de morto para comer o cu do coveiro, enquanto Micah estaria pensando que ele estava ali apenas para devolver o dinheiro com o rabo entre as pernas, totalmente acovardado, enquanto na verdade o John estaria preparado para ceifar a sua vida e pôr um fim ao rastro sombrio de um homem que apenas espalhava caos e desgraça por onde passava. Mas e você acha que essas alterações na trama colocariam um pouco mais de sentido e emoção à missão final, ou tu prefere a versão final criada pela Rockstar? Deixa aí a tua visão nos comentários, pois eu tô bem ansioso para descobrir o que tu pensa. Desobedecer aos conselhos do Arthur não apenas anulou todo o esforço e sacrifício que o protagonista fez ao longo da história, mas também semeou uma árvore venenosa, cujos frutos envenenariam a trajetória do John Marston e da sua família nos anos seguintes. Graças à sua trajetória de caos durante o epílogo, caçando procurados com a série Adler e vingando a morte do Arthur, o agente Ross e Archer Forhan puderam conduzir uma minuciosa investigação, que culminou na revelação do esconderijo de John Marston, que agora tentava levar uma vida pacata de rancheiro com a sua família. Mas infelizmente para o John, os agentes do recém-fundado FBI tinham planos diferentes para o seu futuro. Nesse vídeo do canal do EG eu conto essa história com detalhes, mostrando como que os erros do John durante o epílogo foram cruciais para a trama do Red Dead 1, com o protagonista tendo que caçar os seus antigos companheiros de gangue. O card para tu clicar e assistir esse vídeo vai aparecer na tela daqui a alguns segundos, mas antes disso eu quero mandar um grande obrigado aos membros do canal do EG, que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do EG. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Chegou a hora de entender como que a busca por vingança e as escolhas de John Marston acabaram amaldiçoando o destino de todos ao seu redor. Não importa o quanto tentemos enterrar o nosso passado, ele sempre encontra um jeito de nos encontrar. Um grande obrigado a todos e a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Tchau!